Olá, meu nome é Fabiana Fernandes, eu sou consultora especialista da Cooper Citrus, de café e cana-de-açúcar, e a gente vai fazer hoje um bate-papo sobre nematóides no cafeeiro. O objetivo aqui é conhecer um pouco melhor a praga e usar da melhor forma possível as estratégias de manejo, para evitar, inclusive, as perdas de produtividade na lavoura de vocês. Então, começando a nossa agenda, nós vamos falar um pouco do que são os nematóides, vamos conhecer um pouco melhor a praga, saber quais são os principais danos e as formas de manejo. Então, começando, nós vamos falar sobre o que são os nematóides, né? Então, o primeiro slide aqui, ele mostra para vocês o que são os nematóides, né? Eles são, na verdade, organismos vermiformes, eles só podem ser vistos através de microscópio, e eles podem ficar fora ou dentro da raiz, tá? A gente tem os dois tipos que atacam o cafeeiro. A principal característica que eles têm é esse estilete pronunciado aí, que eu destaquei para vocês, né? E aqui, nessa figura colorida aí do meio, eu mostro para vocês o Meloidogene exígua, né? Que ele fica dentro da raiz, tá? Então, ele pode estar se alimentando fora da raiz ou dentro da raiz da planta. Eles só podem ser vistos através de microscópio, então é comum a gente falar que a área do produtor tem problema de nematóide e ele não conseguir entender de que forma que ele atua, de que forma, de como que é o prejuízo que ele pode acarretar se ele não consegue ver, né? Então, seguindo, a gente vai conhecer um pouco melhor a praga, né? Nesse slide a gente tem as principais espécies que atacam o cafeeiro, né? Entre elas eu destaco aqui os formadores de galhas, que são os meloidógenes, né? O principal e o mais distribuído nas áreas cafeeiras é o exígua, e por isso que ele causa as maiores, apesar de ser o que menos teria problema, por causa da sua distribuição, é o que mais causa redução de produtividade. Os mais agressivos são incógnita e paranaenses, né? E eles estão um pouco mais restritos a algumas regiões, principalmente São Paulo e norte do Paraná. As outras espécies são os pratilencos, que são os formadores de lesões, então é aqueles que se alimentam sem estar dentro da raiz, né? Então, a gente tem o braquiurus, o cófia e o jaene. Seguindo com a nossa agenda aqui, a gente vai falar um pouco dos principais danos causados pelos nematóides. Quais são eles, né? Então, apesar de eles não ser vistos a olho nu, a praga não ser vista a olho nu, é muito comum a gente ver os danos que eles podem causar. Tá? E quais são eles, né? Primeiro, atrofia do sistema radicular. Eu tenho um desenvolvimento insatisfatório do sistema radicular, ele fica do tamanho reduzido. Isso acarreta uma deficiência na translocação e absorção de nutrientes. Aí é comum a planta ela ficar com menos vigor, mais amarelada. Eu tenho em reboleiras aí plantas mais definhadas, presença de pescoço em plantas adultas, né? A gente fala aquela queda de ramos e de folhas ali na parte apical. E com relação à produção, eu perco rendimento de benefício, perco tamanho de pineira. Em alguns casos mais graves, como é o caso do pratilencos e o incógnita, é comum a gente ver plantas morrendo no meio, né, em reboleira nessas áreas, né? Então, além de definhar, eu posso chegar a perder essas plantas. Em relação à produtividade, eu tenho perdas que chegam de 20% a 25%. Bom, seguindo, a gente tem como é a forma de disseminação dessa praga. Como que ela ocorre? Através de mudas, principalmente, quando a gente compra mudas de viveiros não certificados, mudas que são produzidas em saquinhos, com terra. Então, essa é uma das principais formas de trazer o nematóide para regiões que não têm essa praga disponível, essa praga presente, né? Outra forma para regiões que já têm presente é através da água da chuva com a enxurrada, né? Então, a contenção de enxurrada é um bom meio de conter a disseminação da praga. É comum a gente ver essa praga, ela caminhando na lavoura conforme a água da chuva caminha também, nessas reboleiras acontecendo ao longo
da enxurrada. Uma outra forma muito comum é através de maquinários. O compartilhamento de máquinas é um pouco menos comum em São Paulo, mas mais comum no sul de Minas, né? Onde se aluga ou compartilha essas máquinas, principalmente de colheita, máquinas, tratores. Então, essa praga vem com a terra que vem aderida a esses equipamentos. Uma outra é a água que é utilizada para irrigação. Então, seguindo, como eu sei se eu tenho ou não essa praga disponível na lavoura? Então, como é que a gente faz essa amostragem? É importante amostrar para saber se eu tenho ou não presente a praga na área, em que quantidade, que espécie eu tenho presente também. Então, assim, qual local retirar essa amostra? Primeiro, na projeção da copa, a gente faz um formato de U em volta ali, né? Faz um buraco ali em volta de U, pegando solo e raiz. Então, a gente faz um sanduíche. Coloca solo, radicela e solo. Guarda essa amostra em local fresco, arejado, e o mais rápido possível encaminha para um laboratório, né? E na minha área, como é que eu tiro essa amostra, né? Então, a gente pede para dividir em talhões homogêneos, andar em zigue-zague na área e nunca coletar no centro de uma reboleira, sempre pegar nas extremidades da reboleira, porque às vezes a praga ela já comeu já se alimentou da maior parte do sistema radicular da planta e ela já migrou para a planta que estava do lado. Então, às vezes, se eu tirar no centro da reboleira, eu não tenho uma ideia correta de como que está a infestação dessa praga na minha área, tá? Então, essa é a melhor forma de conhecer o que eu tenho, que talhão eu tenho problema, porque quando eu tenho problema só num talhão da minha lavoura, o que eu posso fazer? Sempre fazer o manejo em todas as áreas e fazer nessa área por último, porque aí eu já limpo o maquinário, ele está pronto para o próximo serviço que for feito na área. Seguindo, né, eu coloquei um pouquinho da distribuição dos principais nematóides aí, né, o meloidógene, ele é um nematóide sedentário e endoparasita, como eu disse para vocês, ele vive dentro da raiz, né, então é muito comum essas manchas em reboleira, ele está distribuído em praticamente todas as regiões produtoras de café que nós conhecemos, né, então o exíguo, que eu falei que é o mais distribuído em todas as regiões, e por isso que ele, apesar de não ser o mais agressivo, é o que causa maior redução de produtividade, por causa dessa distribuição, e os demais, eles estão em regiões mais específicas, né? Os mais agressivos são Incógnita e Paranaense. Eu tenho, na minha região de atuação aqui, região de Brotas, algumas áreas de Garça ali, um pouquinho de Paranaense. Então, ela já é mais restrita, apesar de ser mais agressiva. Mas quem tem a praga conhece, né, e já sabe como manejá-la. Seguindo, aí eu coloquei um pouco das principais espécies de meloidógenas para vocês conhecerem, né? Eu acredito que todos vocês já devem ter visto o exígua na área de vocês. Se vocês rasparem um pouco das folhas e do solo ali na projeção da copa, vocês vão ver essas bolinhas aí, essas galhas características, né? Então, o meloidógeno exígua, ele ataca praticamente desde mudo até adulto, né? A formação de galhas, ela existe, né? Você tem pouco desfolhamento e é praticamente comum, né? Você ter mortalidade de plantas. O que você tem plantas mais amareladas e um desenvolvimento mais retardado, né? Um desenvolvimento menor de plantas em relação às demais que não têm essa praga. Seguindo, a gente fala um pouco de incógnita, né? Como eu disse para vocês, ele é mais agressivo, ele causa esse sintoma aí na raiz, então você não tem a presença tão característica da galha, né? Ela é mais atípica, ela causa um desfolhamento acentuado e pode chegar a matar a planta. O paranaensis é mais conhecido dos produtores de café, né?
Ele também não forma galha, mas ele destrói demais o sistema radicular, né? Eu coloquei algumas fotos para vocês verem, causa um desfolhamento, um amarelecimento acentuado e pode causar até a morte de plantas, né? Ele é mais agressivo, tanto ele como o incógnita, né? Já as espécies de pratilencos considerado um nematóide migrador, né? É o migrador das lesões radiculares, então é comum você ver a raiz morta, onde ele está presente, né? Ela é distribuída mais, principalmente nas regiões produtoras de São Paulo, tá? E é um pouco menos comum. Seguindo, eu coloquei algumas fotos aí, e da importância da gente saber em que concentração a gente tem esse problema, né? Quantos nematóides eu tenho presente por centímetro de solo ou por grama de raiz, né? Então, se a gente pegar aqui a foto do lado esquerdo, olhar ela sentido indo para o lado direito, eu tenho a testemunha ali, sem a presença de nematóide, com desenvolvimento normal, tanto da parte aérea como da parte radicular. E a hora que eu venho aumentando a concentração de nematóide por área, eu venho diminuindo tanto o desenvolvimento de raiz quanto o desenvolvimento de parte aérea. É que vocês terem ideia de como é agressivo, né? O que o nematóide pode trazer de prejuízo para uma área, né? A maioria dos produtores não acredita que pode ser um nematóide que esteja causando isso, né? Mas olha a diferença da planta testemunha para uma planta com uma alta concentração de nematóide no solo, né? Uma alta infestação, né? E como a planta fica mais debilitada, a hora que vocês olham a planta do lado direito aqui, a gente pode ver que ela fica mais suscetível a pragas e doenças, né? A planta fica mais debilitada, né? Fica parecendo que ela tem uma deficiência nutricional. Então, continuando aqui com a nossa agenda, a gente vai falar um pouco de como manejar, né? Agora que vocês conhecem um pouquinho do que é a praga, quais os danos que ela pode causar, a gente vai falar um pouco de quais são as formas de manejo. Então, nesse slide aqui, nós temos uma das principais formas de manejo. Qual é? Primeiro, eu estou instalando a lavoura, né? No momento da instalação, o que eu tenho que fazer antes? Conhecer a minha área, fazer uma amostragem nessa área para saber se eu tenho problema de algum nematóide ou não. Ah, se eu tiver problema de nematóide, eu não vou fazer o plantio de café nessa área? Não, não é isso. Mas eu vou saber qual espécie que eu vou utilizar para que eu tenha menos problemas, tá? A gente vai ver um pouco depois ali sobre manejo varietal, que tem as espécies, elas são resistentes a alguns tipos específicos de nematóides. Por isso que esse levantamento inicial é extremamente importante. Então, seguindo ainda no momento de instalação da cultura, a qualidade da muda, a sanidade dessa muda, né? Então, qual que é o substrato que está sendo utilizado? Né, qual é a qualidade dessa água? Essa água está sendo tirada de poço, que tem menos problema de ter nematóide, ou ela está sendo utilizada de um reservatório, né? Esse viveiro, ele é certificado, ele me apresenta uma análise de nematóide, uma análise negativa de nematóide, né? Então, como a muda é o principal meio de levar o nematóide para áreas que não tem problema, então é extremamente importante tomar cuidado com essa sanidade, tá? Esse é um ponto muito importante para vocês tomarem cuidado. Então, procurem essa informação. Seguindo aqui, ainda na instalação da cultura, o que é importante fazer, né? Limpeza de maquinário, sempre lavando, tirando o solo que está aderido aos equipamentos. Fazer a contenção de água das enxurradas, né? Para que uma área que tenha problema não seja a carreadora através da água da chuva do problema para novas áreas, tá? E uma outra forma é a utilização de mudas enxertadas, tá? Porque aí o meu porta-enxerto, ele é resistente, eu posso utilizar um porta-enxerto resistente para o problema que eu tenho na minha área, e aí eu consigo conviver com a praga, tá? Então, aqui, seguindo ainda, no próximo slide, eu coloquei para vocês uma foto só para vocês entenderem qual que é a diferença de utilizar um pé enxertado de um pé franco aí, né? Olha como ele está bem mais desfolhado, com o desenvolvimento bem mais comprometido em relação à muda enxertada, né? Que tem o porta-enxerto resistente. Aí,
Aqui do lado direito de vocês, eu coloco uma tabela com os principais cultivares resistentes e a quais espécies eles são resistentes. Por isso que eu falo para vocês no começo que a primeira coisa quando vocês decidem implantar café numa área é fazer essa análise de nematóide para conhecer, para saber que espécie você pode colocar, que cultivar de café você pode colocar e para que espécie ele tem que ser resistente, tá? Então, assim, só falando dos principais aí que a gente tem problema, né? O IPR-100 e o IPR-106, que é resistente ao paranaense, para quem tem problema de mieloidose paranaense, é comum os produtores utilizarem esses cultivares, né? A utilização de robusta também, que é importante, né? Porta-enxerto. O apoatan também é muito utilizado como porta-enxerto, porque ele é resistente a vários tipos de meloidógenas, né? Então, assim, só para vocês terem de referência e para vocês lembrarem disso no momento de instalação de uma nova lavoura. Mas, seguindo aqui, e se a cultura já estiver instalada? Como é que eu posso fazer, né? Então, primeiro, também devemos amostrar as áreas para saber quais áreas têm problema, né? E quais são as espécies predominantes em cada área, para saber qual manejo adotar, né? Conhecer, além de conhecer essa espécie, qual que é a densidade, né? Porque se eu tiver uma densidade média, alta, a gente recomenda uma entrada com produto químico para auxiliar nesse manejo. Se eu tiver uma densidade média, baixa, a gente já recomenda utilizar um produto biológico, né? Que tem crescido bastante a utilização no momento, né? E qual que é o principal manejo, né, para essa praga? Associar métodos de controle. Só utilizar um produto químico ou um produto biológico para controlar essa praga vai resolver o meu problema? Não, né? Então, a gente precisa associar vários meios para fazer esse controle. E um deles é manter a área livre de plantas daninhas. Aí, seguindo aqui, eu mostro para vocês por que é importante limpar a área e por que eu falei para vocês que é importante plantar uma braquiária no meio da área aí, não deixar que as plantas daninhas dominem essas áreas, né? Então, assim, as principais plantas daninhas que a gente vê no café, elas são hospedeiras de meloidógenas, né? A exígua, ó, a gente tem, em áreas que a gente tem problema de corda de viola, ela é hospedeira de meloidógena exígua. Além dela, né, a tapoeraba, tiririca, guanchuma, azedinha, maria preta, são todas hospedeiras de meloidógena exígua. E do incógnita, né? A gente tem capim pé de galinha, capim marmelada, maria pretinha. Então, é importante fazer um bom manejo. Então, plantar a braquiária no meio ou plantar uma cultura que não seja hospedeira, né? É importante para fazer o manejo do mato e para não ser hospedeira desses nematóides. Então, seguindo, eu coloco aí para vocês, né, as plantas que não são hospedeiras, né, que elas são antagonistas, porque elas não deixam que o nematóide ele se replique na área, né. Eu coloquei alguns exemplos para vocês aí, a gente tem na foto a Crotalaria spectabilis, né, que ela tem um porte médio-baixo, ela fica aí até 1,20 m, mais ou menos, é ideal para fazer plantio no meio do café, ela serve como fonte de matéria orgânica, e não é hospedeira do nematóide. Além dela, tem as mucuna preta, anã e cinza. Só tome um pouco de cuidado com mucuna, que a gente tem um problema muito grave hoje em relação à utilização de mucuna como adubo verde, como ela tem um hábito trepador, né? Então, hoje a gente tem um problema sério em cana por conta dela. E a semente fica muito tempo na área, né? Então, assim, sempre tome cuidado de não deixar sementear, né? Na hora que eu tiver com florescimento pleno, incorporar essa matéria orgânica aí. E outros materiais orgânicos aí que eu coloco para vocês, torta de mamona e palha de café, né? Então, tudo que favoreça o desenvolvimento de sistema radicular é importante nesse manejo onde as culturas já estão instaladas, né? Entre elas, a utilização de material orgânico. Seguindo, a gente ainda tem o controle químico, né? Que tem alguns produtos registrados, né? Inclusive para café desde o plantio, né? E o manejo biológico, né? Cresceu bastante a utilização de bactérias e fungos com um controle satisfatório aí para controle biológico. A gente recomenda, lógico,
sempre, nunca utilizar só uma forma de manejo, sempre associar, mas em locais que eu tenho níveis mais altos, a gente precisa lançar a mão desse tipo de controle para ter um resultado mais satisfatório no desenvolvimento da planta. E aqui concluindo só o nosso assunto de hoje, só relembrando para vocês, é muito importante fazer um planejamento no momento da instalação da cultura, integrar os vários meios de manejo, vários meios de controle para conseguir conviver com essa praga, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês em relação ao conhecimento dessa praga, né, que é tão difundida nas nossas lavouras, que traz bastante prejuízo, e auxiliado vocês a manejar da melhor forma possível.